Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam tranquilos, confortáveis e prontos para mais uma aula. Vem comigo! Essa será a nossa aula de número 13. Estamos na semana 11 e será a última aula da sequência didática 3. Sequência didática na qual estudamos a civilização islâmica. Sem delongas, vamos lá, mas antes eu preciso dizer que é um prazer estar com vocês, tenho curtido bastante a interação, a participação nas aulas, significa que vocês estão crescendo na matéria, estão aprendendo, é o mais importante e deixa todos nós, né, todos os professores muito felizes quando a gente percebe essa interação. Obrigada por nos aceitar em sua casa. Vamos entrar mais uma vez nesse mundo maravilhoso que é o mundo dos árabes e da civilização islâmica. Sem delongas, a nossa proposta para a aula de hoje é fazermos uma revisão. Imagino eu que vocês já tenham acessado a AVA semana passada, tenham baixado o exercício, a professora postou isso na quarta-feira à tarde finalzinho da quarta-feira à tarde, eu postei lá esses exercícios para que vocês possam tê-los descarregado no seu computador e tentado aí, a proposta é tentar fazer com que vocês tenham respondido e hoje fazer só a correção com a professora, tá? Esse exercício ele soma um total de 23 questões. Com certeza, em 35 minutos não dará tempo. Os 35 minutos não serão suficientes para respondermos todas elas de modo comentado. Porém, faremos um esforço de respondermos o máximo possível de todos esses itens. De todo modo, o gabarito oficial, bem como esse material, já está disponível no AVA para consulta. Ok? Sem delongas, vamos lá. A primeira pergunta diz: qual a região, né, foi habitada originalmente pelos árabes e como são as características geográficas dessa região? Vejam, notem que são duas perguntas em uma só. 10 segundinhos, entra no chat, dá a resposta para a professora. Vamos lá? Conseguiram? Qual é a região? Muito fácil, está no mapa, hein? Lembra que o mapa fala. A região é essa, sim, muito bem. Quem respondeu Península Arábica acertou. Península Arábica. Fica região, tá no mapinha, né? Ela fica aí presente, né? Situada no Golfo, entre o Golfo Pérsico, tá aqui marcadinho pra gente no mapa. Acompanha com a professora. Aqui Golfo Pérsico e Mar Vermelho. É uma região de terras férteis, favoráveis ao desenvolvimento da agricultura. A parte central é composta por terras desérticas, né? De onde, de quando em quando, aparecem aí os oásis. Ok? Vamos lá para a pergunta de número 2. Como viviam os árabes do litoral da Península Arábica? Como viviam os árabes da Península Arábica? 10 segundinhos. Quem já baixou o material, esse material também está lá para ser descarregado. Na verdade, já deixei isso há um tempão, hein? Baixa lá o arquivo e é isso aí. Bom, a pergunta nos propõe o seguinte: como viviam os árabes dessa Península Arábica? Eles viviam próximo ao litoral, eram sedentários e se dedicavam ao cultivo e ao comércio de produtos como cereal, incenso, especiarias e etc. Alguém lembrou que os caras os que estavam aí mais perto do litoral eram sedentários? Ok, muito bem. Vamos lá, pergunta 3. Como eram os beduínos e como viviam? A resposta a pergunta já dá mais ali, precisamente a resposta, né? Dá para saber quem são esses caras. Beduíno é um grupo que também é o quê? Nômade. Primeiro, não esqueça, nômades, muito bem, os beduínos eram pastores, né, nômades, ou seja, não tinham lugar fixo e se dedicavam ao comércio, tá? Em determinado momento da vida dele, Maomé também se juntará a esses beduínos e são nessas viagens que ele terá contato aí com essa população, com a população cristã, né, com os cristãos e também com os judeus. E quem eram esses povos? Eles eram chefiados por sheiks, habitavam o deserto árabe e viviam em função dos oásis.
Suas caravanas cruzavam o deserto carregadas de produtos para serem vendidos nos povoados. Lembrando que nós já falamos em uma das aulas, que esses povoados, eles tornaram-se grandes centros urbanos, tá? E também que esses comerciantes eram de todas as classes a mais privilegiada, né? A mais respeitada. Pergunta 4. Como era a religião árabe antes do islamismo? Vejam que aí tem uma questão interessante. Não são os árabes depois do século 7. Confere comigo? São os árabes ali bem antes do século 7, tá? Como eles eram? Que religião eles possuíam? Qual é a pergunta? Qual é a resposta? 10 segundinhos. Corre lá no chat, diz pra professora. Isso, vamos lá? Vamos lá? Sim, eles eram politeístas. E essa foi a razão pela qual os comerciantes coraixitas expulsaram Maomé da mesquita, se recordam? Eles eram comerciantes, eles eram politeístas e o politeísmo atraía as mais diversas pessoas em torno da Caba, lembram? E esse movimento de gente era favorável ao comércio. É isso aí. Então, antes de Maomé, os árabes eles eram politeístas. Muito bem. E aí a pergunta 5 vai perguntar o que era a Caaba. Quem lembra, dá para ver, quem não lembra o que significa, mas com certeza lembra da imagem, porque a professora gosta muito de trabalhar com imagem, né? Vamos lá? É isso aí. O que era a Caaba? Tá vendo esse? A Caaba nada mais é do que esse templo lindo, né? Em forma de uma cúbica, né? Um cubo grande, na cidade de Meca. Não esqueçam, Caaba é o templo e Meca é a cidade sagrada. Nesse cubo, né? Nesse templo, com esse formato de cubo, ficavam muitos ídolos tribais, em especial a Pedra Negra, que era adorada por toda a população. Segundo a crença geral, lembra isso antes de Maomé, porque eles eram politeístas. Segundo a crença geral, essa pedra havia sido trazida pelo arcanjo Gabriel e era originalmente branca, mas tornou-se negra pelos pecados da humanidade. Pergunta 6. Qual era o principal entreposto comercial da Península Arábica e que tribo controlava essa cidade? A expressão da pergunta, entreposto, ela pode ser estranha para vocês. Nós não trabalhamos essa expressão entreposto. Ela vai aparecer depois, em outros momentos, em outras aulas, mas já achou-se interessante colocá-la aí para vocês terem contato com essa expressãozinha nova, né? Então, a pergunta podia ser traduzida também: qual era a principal cidade comercial da Península Arábica, tá? No lugar de entreposto, pode substituí-la por cidade, por ponto comercial, por rota não, mas por cruzamentos comerciais. Vamos lá? 10 segundinhos. Quem pensou a resposta nesses 10 segundos? Que lugar era tão comercial no mundo antigo árabe? Vamos lá, quem conseguiu a resposta? Muito bem, Meca. Professora, mas eu não encontrei, não sabia, como que assim Meca era comercial? Lembram que os politeístas, que mesmo antes de se converter ao islamismo, os árabes eles já eram religiosos. Eles eram politeístas e migravam para Meca para fazerem adoração aos seus diversos deuses na Caaba. A Caaba, turma, não é invenção do islamismo. Esse templo ele já estava presente, ele já existia. Acontece que depois da conversão de Maomé e do regresso dele, né, de Medina para Meca, esse templo, em função da convenção das pessoas, ele será também um templo religioso, de modo que não haverá mais espaço e condições para manifestação de adoração a outros deuses. Ficou claro? Então, logo, consequentemente, Meca é exatamente essa cidade mais comercial e controlada na época pelos coraixitas, tribo da qual Maomé fazia parte. Claro que essa imagem é de uma Caaba moderna, de uma Meca moderna e convertida ao islamismo. Todos esses pontinhos que você está enxergando, pasmem, são personas, tá? São todas elas pessoas.
Vamos lá. Quem foi Maomé e qual era a sua importância para a cultura árabe? Essa é bem fácil de responder, né, galera? 10 segundinhos, entra no chat, fala com a professora, que será um prazer dizer que você conseguiu sim a resposta correta. Certo? Vamos lá. Quem foi Maomé? Ele nasceu em 570 depois de Cristo e faleceu em 632. Vejam que ele faleceu razoavelmente jovem. Ele foi um líder religioso, político e fundador da religião islâmica. Seus seguidores são conhecidos como maometanos ou muçulmanos, tá? Muçulmanos. Sua atuação foi fundamental na sociedade árabe por meio da região e ele foi visto que as tribos viviam em clãs distintos. Lembram que a professora falou em uma das aulas que o maior feito dele antes da morte foi consolidar o Estado árabe, os Estados árabes? Sim. Essa consolidação foi interessante, por quê? Porque os povos, eles viviam separados. As tribos viviam separadas e o islamismo vai fazer isso, vai fazer essa unificação dos povos de língua árabe, tá? Nós falamos isso, criando aí um Estado árabe, tá bom? Ok, a palavra seria unificação, né, dos povos. Pergunta 8, qual o princípio mais importante do islamismo? Essa é muito fácil de responder, turma, 10 segundos, corre no chat, fala com a professora. Vamos lá? Isso, muito bem! A crença em um Deus único, que em árabe será Alá, tá? Então, Alá é a crença em Alá, é de todos os princípios, né? Os pilares, o mais importante. Hoje uma aluna me perguntou no fórum, professora, são características? São, podem ser marcadas como características desse povo, porém, é importante dizer que mais do que característica, esses sustentos, né, esses fundamentos marcam o que a gente chama de pilar da crença islâmica. Em uma construção, turma, de um prédio, por exemplo, para vocês enxergar o que é bem um pilar, pilar são as bases de sustentação de qualquer obra de construção na engenharia, né? É a parte que torna aquele prédio monstruoso de alto, né, uma casa, uma mansão, o que for, segura. Sem ela ter pilares, ela vai ruir, tá? Então, assim, esses fundamentos da fé islâmica faz com que o islamismo se mantenha aí como uma religião muito consolidada. Por isso, a gente, na prova, caso vocês lembrem da expressão, nós orientamos a que vocês entendam que esses valores são mais que características, mas são os pilares de sustentação da crença islâmica. Ok? Espero que tenham entendido aí a diferença. Pergunta 9. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Tranquilo até aqui, tá? Então, qual é o livro sagrado para os muçulmanos? Ai, facinho, numa palavra. Ok? 10 segundos, corre no chat, fala com a professora. 10 segundinhos, 10 segundinhos. Vamos lá? Ok, muito bem. Corão, né? Corão ou Alcorão. Nenhuma das formas estão erradas. Facinho demais, né? 10. O que é o Alcorão e qual a sua importância? Essa pergunta foi respondida pela pergunta 9, tá? Corre lá no chat, vamos exercitar o que aprendemos. Rapidex. Vamos lá? Ixi, eu dei 8 segundos, né, turma? O Alcorão é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos ou maometanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos, tá? As coletâneas, o que foi escrito, né, as composições ali, os versículos que estão presentes no Alcorão foram reveladas ao longo de muitas visitações, né, de muitas revelações aí de Maomé com um ser superior, tá? Ao longo de muito tempo. E há quem diga ainda que essas revelações foram traduzidas, né, por Maomé a um discípulo seu que as transferiu, tá? Registrando-as aí.
Tá? E a palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Alcorão, portanto, é recitação. A tradução do árabe seria recitação ou algo que necessita ser recitado. O que é a jihad e como ela tem cooperado para a formação do Império Islâmico? Veja que agora vai aparecer uma outra expressão que já é bem curiosa, né? Que é a palavra império. Se liga nessas expressões no meio do texto e vai desconfiando, turma. Vamos lá, agora eu sim, 10 segundos. Olha só. A pergunta é o que é jihad? Lembra? O que é jihad? Jihad é um termo árabe que significa luta. Simples demais. Significa ainda esforço ou empenho. Então, quando você tiver que estudar para a prova, pense com você mesma. Essa é a minha jihad. Né? Em árabe é luta, esforço, empenho. Você tem que sair para fazer atividade física. É importante dar uma corridinha, né? Nossa, eu vou para a minha jihad, né? Luta, esforço. Então, a corrida é uma jihad, né, gente? Estudar é uma jihad, ok. Então, vamos lá. Mas dentro do islamismo significa muitas vezes pilar da fé islâmica. Dentro do Islã, essa jihad é um dos pilares da fé islâmica, porque são deveres, é um dever religioso desse islâmico desenvolver o espírito de submissão a Deus. Então a oração, esse ritual de oração exige esforço, né? Toda rotina exige esforço. Então o islâmico ele é convidado a fazer também essa jihad interior no sentido de submeter todas as suas vontades humanas a Deus. E seu objetivo é criar o Estado Islâmico, né? Um Estado islâmico no sentido da expressão religiosa, e não confundam aqui com o movimento ultra radical, tá? Enfim, vamos lá. O que se entende então por Guerra Santa? 10 segundinhos. E é importante lembrar, turma, que estamos falando do islamismo como uma religião monoteísta, séria, sem dar vazão para os movimentos ultra-radicais presentes ali no mundo árabe, tá? Então não está, tem que se ligar, né, dar atenção, bastante atenção para esses detalhes. Pergunta 12. O que é a Guerra Santa, né? É o combate em nome de Alá, ou seja, combater os infiéis que não são muçulmanos. É um esforço em favor de Alá. E nesse aspecto, a jihad, esse esforço em favor de Alá. Qual é o principal centro de peregrinação dos cultos muçulmanos e onde se localiza? Gente, facinho. Qual o principal centro? A gente vem insistindo nisso porque já foi um centro comercial também. Vamos lá? Muito bem. Qual é a resposta? Meca. Eu disse que já foi um centro comercial, então eu tenho certeza que você respondeu no chat, embora eu não tenha pedido para você ir, mas com certeza. E onde ela se localiza? Sim, Arábia Saudita. Ok, Meca está aqui na Península Arábica, né? Então Meca é essa cidade importante que é centro da religião, centro da fé islâmica, e em Meca localiza-se o principal templo religioso, que é a Caaba. Em qual país hoje, professora? Arábia Saudita. E a Hégira, o que significa? O que foi a Hégira? 10 segundinhos. Esse tema também vocês discutiram bastante no chat, interagiram. Eu estou segura de que vocês também sabem a resposta. Ok? Vamos lá? A Hégira nada mais foi do que a fuga de Moisés para Yatrebe. O nosso documento, né? O nosso texto também tem a expressão Yatrib, mas não está errado, é um dos modos de escrever a palavra. E essa cidade, antes Yatreb, depois que Maomé foge de Meca, ele estava sendo perseguido pelos coraixitas porque interferiu no comércio politeísta, ele vai ser expulso de Meca, ele vai para Medina, que fica cerca de 350 quilômetros. Lá, essa fuga
é chamada de Égira, tá? Chegando em Atrebe, que é a cidade, a cidade terá o nome transformado, né, e passará a ser chamada de Medina. E eu disse para vocês, não confundam, né, com Gabriel Medina, mas é importante fazer essa associação para efeito de prova também. Então, Medina é a cidade transformada para onde para onde Maomé fugiu. 15. Olha, que tomara que dê tempo, hein? Acho que nós teremos tempo de responder aí todas as perguntas, né? Quando Maomé nasceu, por volta do ano 507, existiam duas grandes religiões monoteístas em 507. Quais eram estas religiões? Facinho demais. Corre no chat e dá essa resposta agora para a professora. 10 segundinhos, hein? Eu quero saber quem mais respondeu. Eu quero que vocês conversem com a professora. Professora, acertei todas as questões. Se possível, faça o exercício. Isso é muito interessante. Vai ajudá-los a guardar as informações para a prova. Muito bem. Quem respondeu judaísmo e cristianismo acertou, hein? Nota 10 para você. Judaísmo e cristianismo. Lembre-se que Maomé ele recebeu influências desses dois povos. Ele era comerciante, ele trabalhava com o avô, que depois faleceu, ele vai morar com o tio. Antes ele era da tribo Coraixita, ele cuidava do templo, mas ele precisou morar com o tio por conta da morte do avô. E aí ele vai se tornar um beduíno, tá? E é esse movimento de comércio, né, de longas viagens. Essas longas viagens proporcionarão o encontro de Maomé com esses povos aí convertidos ao cristianismo e ao judaísmo. Então essas influências islâmicas nasceram desse contato de Maomé com estes povos. Avancemos então. E o que significa Islã? A professora já deu essa resposta, mas pense aí 10 segundinhos. Vamos lá, galera? 10 segundinhos. Muito bem, significa rendição, significa submissão no que se refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de Deus, tá? Escolhi todas as fotos que a professora coloca, mapas, imagens, tudo é pensado, pedagogicamente pensado, propositalmente pensado. Essa expressão, eu podia ter trago outras fotos, mas nessa foto, o que a gente observa de curioso? Porque a pergunta é o que significa Islã. Islã significa submissão. O que é de curioso essa imagem? Pequenos historiadores do 7º ano. O historiador precisa fazer interpretação de imagem, não é? O que é de curioso? Que responde a pergunta pela imagem. O modo como esses homens estão dentro do templo. Vejam que essa imagem é fantástica porque todos esses pontinhos que você enxerga são pessoas inclinadas nessa posição. Todos eles estão inclinados, mas a professora está em pé, só que eles estão sentados sobre as pernas e com o rosto por terra. Então, eles estão totalmente encurvados, tá, turma? E esse movimento, né, esse gesto, que não é uma genuflexão católica, é de total inclinação. E nesse momento significa submeter-se inteiramente a alguém, curvar-se, né? O corpo está falando, o corpo está dando essa resposta de submissão. Ok? Vamos lá então. Questão 17. Qual foi a principal consequência do islamismo? 10 segundos para vocês. Vamos lá? 10 segundinhos. Quem respondeu? Eu já tinha dado essa resposta, né, turma? Professora, eu tinha dado, não valeu. Nem lembrei que ela estava aqui no nosso roteirinho. A unificação dos Estados Árabes, muito bem. Tudo que está em laranja, turma, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, tá? Eu tô olhando para outro computador, tá, turma? A professora é meio cega. Egito, Sudão, Iêmen, Somália, olha isso,
Todos esses estados em amarelo, alaranjado aqui, são estados que formam a Liga Árabe, tá? O que está em rosa são estados em observação e em laranja, num tom mais avermelhado, são estados suspensos. Vejam que a Síria, ela não faz parte hoje da Liga Árabe. Por que é importante, professora? Isso. Se a gente for pensar um pouquinho pelo fator geográfico, é importante, pelo fator econômico também, por conta da livre circulação entre as nações. Então, os estados, eles cooperam entre si, porque falam a mesma língua. Imaginam a América do Sul com o Mercosul, por exemplo, ou os países. Então, essas formações de estado compostos por países que falam o mesmo idioma, fortalecem os laços entre esses países, laços comerciais, culturais, etc. Ok? Então, o maior feito de Maomé foi a unificação do Estado, a formação desse Estado árabe, tá? E isso lá no século VII. Maomé não foi qualquer um, ele foi um estrategista político também, tá? 18. Cite e analise uma semelhança e uma diferença entre a religião muçulmana e a religião cristã durante a Idade Média. Turma, eu trouxe essa resposta, é fácil. No slide, aqueles super coloridos meus, tem lá as tarjetas, né, com a identificação no islamismo, no cristianismo e no judaísmo. O que há de semelhança e o que os aproxima, né, na verdade. Vamos lá, rapidinho? Muito bem. Ui, será que avancei? Sim, semelhança. Ambas as religiões são monoteístas, tá? Islamismo, judaísmo e judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? Ambas têm um caráter expansionista, essas três religiões, ou seja, são religiões que já passaram por muito processo de crescimento, de expansão e de conversão de povos. Concordam? Ok. E com ideais de convenção. Lembra o grande feito de Carlos Martel, que foi conter o avanço muçulmano na Europa, e eles já tinham alcançado ali uma boa parte da região? Muito bem. É interessante lembrar que parte da Espanha só foi resgatada séculos depois. Córdoba, por exemplo, era toda basicamente, inteiramente muçulmana. Então vamos lá. Como diferença, os calendários, o cristianismo inaugurou um novo calendário, o islamismo reformulou o calendário cristão. As localizações geográficas, o islamismo tem como centro de peregrinação Meca e o islamismo e o cristianismo Roma. E os livros sagrados. Então a gente vai ter semelhanças de diferenças muito simples, né, de colocar. Os livros sagrados são diferentes, os calendários também. A sede do poder dessas religiões, uma é no Ocidente, a outra no Oriente, uma é Roma e a outra é Meca. Os árabes e muçulmanos são sinônimos? Explique a diferença. A professora disse em uma das aulas que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Você recorda? Vamos lá? Conversa aí com a professora. Vamos lá, turminha? Opa! Certo! Vamos lá, então. Não, eles não são sinônimos. Por quê? Vejam comigo. Árabe. Árabes são os povos que viviam ali no Oriente Médio, que vivem ainda, né? No Oriente Médio. E muçulmanos denominam pessoas que seguem a religião. Por muito tempo houve aí essa confusão. Veja, você pode ser um muçulmano morando no Brasil e se converter ao islamismo e ser brasileiro, por exemplo. Mas qual a religião do cara? E o islamismo. Ok? Então, o muçulmano, o maometano, é o indivíduo que segue o islamismo. Como o católico é o indivíduo que segue a religião católica.
Protestante é o indivíduo que segue a religião protestante. Espírita, o espiritismo. Budista, tá? Então, veja só. Muçulmano é quem segue o islamismo. Porque parece outra coisa. Porque nas outras religiões fica muito na cara o seguidor, né? Imagina, católico, quem segue o catolicismo? Tá muito na cara. Mas no islamismo é diferente. O cara vai ser muçulmano ou maometano. Mas árabe é o morador, né? O que vive no Oriente Médio. E muçulmano, o indivíduo, né? O homem ou a mulher e a criança que crê em Alá e segue o islamismo. Árabe é a pessoa que nasce ou vive na península. E muçulmano é o seguidor. Ele pode morar em qualquer lugar do planeta. Ficou claro, turma? Então, logo, nem todo árabe é muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano. Tem árabe católico, tem árabe protestante, tem árabe ateu, tem árabe que não segue, agnóstico, e tem árabe muçulmano. Mas nem todo muçulmano é árabe. Por quê? Você pode morar no Iapoque e ser muçulmano. Compreende a diferença, turminha? Ok, vamos lá. Sem delongas, hein? Tem 31 minutos. Aliás, eu já tô com 31, faltam aí 4 minutinhos. Que legados a cultura árabe, muçulmana e muçulmana nos deixaram? Aí é fácil porque nós temos inúmeros legados, né, turma? Inúmeros feitos dessa população, desse povo. Na medicina, na ciência, tá? A influência dos árabes na civilização ocidental foi fundamental e transformadora. Olha que resposta bonita. O islamismo deixou um legado para a nossa civilização como avanços e descobertas nas áreas, e algumas delas são a numeração, o invento do papel, da matemática, lembra, né? A introdução disso tudo na Europa, a física, a química, a medicina com o nosso querido Ibn Sina, e na astronomia, na alquimia, etc. Fora aí construções, nós não colocamos aí, mas a influência na construção, né, na engenharia, na arquitetura e etc. Então as construções, as influências foram as mais diversas. E o que é o Ramadã? Eu até tentei buscar, turma, uma musiquinha para trazer para vocês, só que eu não encontrei uma que coubesse dentro do tema, mas eu vou colocar no AVA para vocês. O Ramadã, eu falei dele, mas não dei conceito, um conceito mais aprofundado, mas falamos sobre ele na aula. Como você pegou o material com antecedência, eu tenho certeza disso, você foi na internet e procurou a resposta. O Ramadã, eu coloquei basicamente isso na aula, né? Com apenas o 9º mês do calendário do Islã. Muito bem. Durante esse período do Ramadã, o povo muçulmano colocou em prática o ritual do jejum, considerado o jejum o 4º pilar da fé islâmica. Lembrando que o Islã tem 5 pilares, nós citamos esses pilares aí em uma das aulas. Turma, eu trouxe 2 imagens, né? A primeira imagem é de uma celebração em uma mesquita, onde os muçulmanos, né, estão celebrando o Ramadã, que é esse dia dedicado à oração. Na verdade, é um mês dedicado à oração. E nesse mês, durante esse período, as pessoas fazem jejum, né? Escolhe-se um dia do jejum e jejuma-se durante o dia do nascer ao pôr do sol. E no final, na foto menor, nós temos um muçulmano fazendo suas preces em direção ao sol, tá? Então a gente vai ver ali, ao sol não, a Meca, desculpa, em direção à Meca, tá? Ele precisa, independente do lugar que geograficamente você mora, você precisa buscar aí uma orientação e tentar geograficamente entender em que direção está a Meca para poder ajoelhar-se, ok? Então, o Ramadã é o 9º mês árabe e o calendário árabe é um calendário lunar, diferente do nosso. Quais são os fundamentos, né, os pilares do islamismo? Eu já citei alguns deles ao longo dessas
dessa aula, não vou dar os 10 segundos por conta do tema. Crer em Alá. Fazer 5 orações diárias. 2. Ser generoso com os pobres. 3. Fazer caridade. Jejuar durante o Ramadã. 5 dias. Esse jejum religioso vai do nascer ao pôr do sol. E ir em peregrinação a Meca uma vez na vida, se possível. Então, ir a Meca é parte do pilar da fé islâmica. Eu também coloquei um videozinho no Ava, muito curioso, de 3 minutos sobre o Ramadã, tá? E o que defendem os sunitas e xiitas? Já falamos sobre eles na aula. Os sunitas defendem que o califa, né, o seguidor, será chefe do Estado muçulmano e esse cara deve ser um cara honrado, respeitador das leis. Além do Corão, eles aceitam outras fontes de ensinamento da transmissão de Maomé. E os sunitas, que hoje formam a maioria do povo muçulmano. E os xiitas, eles defendem que o islamismo deve ser chefiado por alguém que tenha parentesco de sangue com Maomé. Em linhas gerais, é isso aí. Ok? Eu esqueci, os alunos me pediram, professora, traga o Harry Potter para dar tchau. Turma, agora que eu lembrei que eu não pus, né? Mas fica aí o nosso tchauzinho com essa imagem linda do pôr do sol no Oriente Médio. Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz, nos vemos na aula já da sequência didática de número 4. Tchau!